destruir a sua coluna. Agora que eu tenho a sua atenção, eu vou mostrar para você os principais fatores que podem destruir a sua coluna. Eu sou o Miller do Cromatografando e vem comigo para conferir o que pode destruir a sua coluna. O primeiro e mais importante fator que pode danificar a sua coluna irreversivelmente é o pH. Se você usar a sua coluna fora da faixa de pH, e quem te diz isso? É o manual da sua coluna, é ele que vai identificar, vai te mostrar a faixa permitida de trabalho de pH. Se você trabalhar num pH abaixo da faixa ou acima da faixa, você pode danificar a sua coluna irreversivelmente. Por quê? pHs abaixo da faixa de trabalho podem hidrolisar ou lisar a fase estacionária. Vai quebrar as ligações químicas que tem entre a sílica e o modificante e vai literalmente lavar isso para fora da sua coluna. E aí você vai perdendo fase estacionária, vai perdendo tempo de retenção, os tempos de retenção vão ficando menores, os picos vão juntando mais, perdendo resolução e o seu método vai por água abaixo ou por fase móvel abaixo, literalmente. E quando você trabalha num pH acima da faixa especificada, as colunas de base sílica, a sílica se dissolve em pHs altos, normalmente acima de 8, 9, dependendo do tratamento que a sílica tem. Óbvio que há colunas de base polimérica que aceitam pHs maiores, mas normalmente as de base sílica vão se dissolver aí e você também vai lavar a sua coluna aí. E o problema disso é que vai passar pelo detector e acaba entupindo o detector e dando problema. E o problema disso sair da coluna é que vai para o detector e pode se depositar lá e dar problema no seu detector. Principalmente os detectores do tipo DAD ou aqueles que são evaporativos vão ter problemas aí. O próximo fator, que também é muito importante e pode danificar sua coluna irreversivelmente, é a temperatura. Então, observar também no manual qual que é a temperatura máxima de trabalho que a sua coluna suporta. Se o manual especifica em 60 graus, não ultrapasse. Por quê? Porque você pode acelerar o processo de degradação da fase estacionária. Temperaturas mais baixas são permitidas, não tem problema, mas uma dica que eu dou: se o manual especifica 60, 50, 70 graus, nunca trabalhe nessa temperatura. Procure trabalhar uns 5 graus abaixo ou, se possível, até um pouco mais abaixo dessa temperatura limite. Assim você garante uma vida útil muito maior da sua coluna. Por quê? Porque já ali no limite da temperatura, você já está no limite máximo, naquela condição ali extrema já de trabalho, então você pode diminuir e muito a vida útil da sua coluna. Muita atenção com a temperatura. O terceiro fator, não menos importante inclusive, que pode danificar sua coluna irreversivelmente é você não filtrar suas amostras. Aliás, todas as amostras, pode ser padrão, qualquer coisa que você vai injetar no HPLC. Por quê? Se tiver material particulado, se tiver uma poeirinha que caiu ali no seu vai enquanto você estava colocando a sua substância, a sua amostra de interesse lá, o que vai acontecer? Vai passar pelo injetor, se não entupir o injetor, e vai entupir a entrada da sua coluna. Então, muito cuidado, filtrem todas as amostras, tudo que for ser injetado no HPLC. Dessa forma, você aumenta a vida útil da sua coluna e evita problemas de entupimento na entrada da coluna. Esse entupimento, além de ter um aumento de pressão na sua análise, ele pode provocar encaldamento dos picos, deformação dos picos, em casos mais graves, até discriminação de picos, que é a divisão de um único pico em dois. O topo do pico fica quebrado em dois. Aí você injeta um padrão e acha que tem duas coisas ali, mas na verdade é só um entupimento crítico ali, né? Na verdade é uma obstrução, pessoal, não entendam como um entupimento mesmo, que vai parar o fluxo, vai começando a obstruir a entrada. Eu diria que é quase um infarto da sua coluna aí. Bom, o quarto fator
que pode danificar sua coluna é passar um solvente inadequado, um solvente incompatível com a fase estacionária da sua coluna. Você pode danificar ela irreversivelmente. Alguns tipos de solvente podem, inclusive, quebrar as ligações ou refazer as ligações químicas que existem entre a base da coluna, né, a base polimérica ou de sílica, e a fase estacionária de fato, e aí danificando de uma forma que não tem mais o que fazer. Então, olhe sempre o manual da sua coluna, cheque quais são as restrições de solvente que não pode passar por ela. E para finalizar aqui os principais matadores de coluna, eu diria a inversão do fluxo. Então, cuidado ao inverter o fluxo da sua coluna. Todas as colunas têm, de cromatografia líquida, uma seta aqui no corpo da coluna onde indica o sentido de fluxo. Se você inverte o fluxo, coloca o fluxo na saída da coluna, você vai provocar um desempacotamento da coluna, um reempacotamento. E isso vai acontecer só na entrada e na saída da coluna. E aí é como se você tivesse duas colunas em uma. Vai ter uma separação de um jeito num pedaço e outra de outro. Isso vai provocar encaldamento de pico, alargamento dos picos, má separação, que é a perda de resolução, e muitos outros problemas. E, dependendo do tipo de coluna, especialmente as de cromatografia iônica, se você inverter o fluxo da sua coluna, pode ser uma única vez e acabou, porque elas são de base polimérica e são normalmente de polímeros mais macios. Se você aplicar a pressão contrária, você vai amassar literalmente as partículas num outro sentido oposto. E isso vai causar um desempacotamento e ela não volta mais para o que era antes. E aí você perde todo o poder de separação da sua coluna. Então, cuidado ao inverter o fluxo da coluna. Cheque se o manual permite. Se o manual permitir, ok. Se o manual não for claro sobre esse fator, entre em contato com o fabricante, mande um e-mail para o suporte para ver se pode ou não inverter o fluxo. E ainda sobre esse assunto de inverter colunas, eu recebo quase todo dia no Cromatografando perguntando: Miller, posso inverter a minha coluna? Ou comentários do tipo: quando eu inverto, melhora a minha separação. Por quê? Normalmente a coluna, quando ela é usada há muito tempo, vai acumulando sujeiras ou material não compatível aí com a sua análise, né, na entrada da coluna. E a entrada é um processo muito crítico, que é quando a sua amostra chega, ela tem que entrar na coluna uniformemente e sofrer ali o processo que a gente chama de retenção, mas na verdade é interação. E aí vai acumulando sujeira mesmo, tá, pessoal? É material ali que não interessa para a sua análise. Contaminantes da sua amostra, contaminantes do seu método, vamos dizer assim. E aí quando você inverte essa coluna, a saída dela tá limpa. E aí, quando a gente injeta a amostra, ela chega numa entrada, né? A entrada da coluna, que era a saída, está bem limpinha, a sua amostra não tem interferência na entrada, ela entra uniformemente. Por quê? Porque antes estava cheio de interferente, e aí a sua amostra interage com o interferente, com o contaminante e com a coluna. E nós temos interações secundárias que não são desejáveis. Então, dessa forma, não invertam a coluna, tá bom? Quando vocês forem inverter, invertam somente quando já não tiver mais jeito. Ah, a coluna já está ruim, a análise está ruim, se precisar de um fôlego ali para fazer algumas análises só para terminar alguma coisa que está precisando, aí vocês invertem. Mas não usem a coluna de forma invertida a longo prazo, por muito tempo, porque aí vai entrar naquele processo que eu acabei de comentar, de reempacotamento, e a gente perde a coluna aí. E para comemorar o Dia das Bruxas, eu vou mostrar o sexto e último modo de destruir sua coluna literalmente. E morreu. Importante, não tente fazer isso em casa ou no laboratório. Apenas uma coluna foi sacrificada para a gravação deste vídeo.